Então vamos aqui agora para o versículo de número 13. Acompanhe comigo se você puder. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de capa, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Trabalhar um pouco interessante. Paulo ele pediu também para Timóteo trazer para ele a sua capa, não é? Que ele havia deixado em Trode, na casa de capa. Não fala sobre capa, ninguém sabe nada sobre ele. Provavelmente um conhecido de Paulo ali, né? Uma pessoa que conheceu Paulo e fez uma certa amizade com Paulo, provavelmente. Bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo, ele sentiu ali também o quê? Desejo de ter os livros, principalmente os pergaminhos. Os livros ali, irmãos, eram feitos de papiro, que era um material, né? Era uma planta aquática, da qual se fazia ali as folhas, para que se pudesse escrever. E também tinham os pergaminhos, né? Tinha ali o pergaminho, que era aquela peça de couro, né? De peles de animais, onde se escrevia também. Então os livros ali eram provavelmente rolos, não livros como temos aqui, certo? Eram rolos que chegavam para eles, e Paulo pediu para que Timóteo trouxesse para ele isso. Então o crente tem que gostar de quê? De ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não é? Deus não revelava só para Paulo assim, não. Deus revelava para Paulo o que ele tinha que revelar. Agora, outras coisas Paulo recebia por meio da palavra, as revelações que vinham da palavra, como vem para nós. Então o cristão, se tem uma coisa que ele tem que querer estar sempre em contato, se tem uma coisa que ele tem que querer sempre estar em contato com ela, é a palavra de Deus, não é? É a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, é Deus falando com a gente. Então naquele momento Paulo, Timóteo, traze-me a capa e também os livros aí, principalmente os pergaminhos, porque eu estou precisando. Ele pregava direto, ele tinha que estar em contato com a palavra diretamente. Ele conhecia a palavra, mas nem por isso ele se afastava, né, da leitura, do contato, da meditação, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus sempre mais corretamente possível, não é? Então isso aqui é importante. E a capa aqui também, provavelmente, era uma peça, né, provavelmente redonda, com um buraco no meio, onde a pessoa, né, colocava a cabeça e ali para se aquecer, né? Versículo 14, aí ele faz uma outra referência aqui a alguém que foi problemático para ele. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Verso 15, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então esse Alexandre o latoeiro talvez seja o mesmo de Timóteo, capítulo 1, primeira carta de Timóteo, deixa eu ver aqui. Versículo 20, onde ele disse assim, no verso 20 da primeira carta de Paulo a Timóteo, uma referência também a provavelmente o mesmo Alexandre. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então esse Alexandre, se é o mesmo, provavelmente, né, se trata da mesma pessoa. Alexandre o latoeiro causou muitos males ao apóstolo Paulo, resistiu muito às suas palavras, e o apóstolo Paulo teve que até entregá-lo a Satanás. Olha que situação complicada, né? Aí a pessoa fala assim, poxa, será que Paulo entregou ele para morrer, para o diabo acabar com ele? O versículo fala, para ele, no caso de Himeneu, né, serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Então Paulo
Satanás para que Satanás desse cabo da vida deles, mas para que eles fossem castigados e aprendessem com o diabo, com Satanás. Já que eles não aprenderam, não haviam aprendido com Paulo, quem sabe eles aprendem com o diabo? Deixa o Satanás tomar conta da vida deles. Pelo castigo, às vezes, eles aprendem a não mais blasfemarem, porque eram homens que blasfemavam, falavam contra Deus, né? Paulo ensinava e eles eram pessoas que se levantavam contra Paulo. Aí ele disse a Timóteo para que Timóteo tivesse cuidado dele, porque ele resistiu muito às palavras de Paulo. E Paulo disse a ele, a Timóteo, que o Senhor daria a paga segundo as suas obras, porque Deus vai dar a cada um o pago segundo as suas obras. Essa é a questão, né? Tem como a gente sair dessa questão da gente colher o que a gente planta? Tem como sair dessa? Não tem. Então eu vou receber segundo as minhas obras. Então Alexandre receberia do Senhor conforme as suas obras. Complicado. Então gente complicada sempre teve, né? Você vai ter, se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é um livro de pessoas boas, mas muitas pessoas complicadas, né? Paulo passou por maus bocados com muitas pessoas, mas ele sabia disso também, que ele havia sido levantado por Deus para mexer com gente boa, gente ruim, gente de todo tipo. Não é verdade? Essa é a questão. Existiam pessoas de todo tipo. Então Paulo não assim ficava a ponto de deixar a obra de Deus, escandalizar a ponto de deixar a obra de Deus por causa de um Himeneu da vida, de um Alexandre da vida, de um Demas da vida e de outros. Não. Agora, detalhe, essa questão de Paulo ter entregado ele a Satanás, isso não é algo que é normativo não, tá? Não é algo que se faz com norma não. Isso é porque realmente Alexandre foi um tormento ali para Paulo, que saiu fora do controle de Paulo. Paulo pensou, olha, não tem jeito mais de eu tentar ensinar ele. Ele resiste a tudo. Satanás vai ter que ser o professor dele. Talvez com ele aprenda. Então, às vezes acontece isso. Isso aí não é normativo, isso é uma exceção. Quando o cabra é demoniado, você vê que o bicho é danado. Tudo que você fala para ele resiste, ele é o do contra. Mas tem que vigiar essa questão. Agora vamos continuar. Versículo. Um detalhe antes aí. Então Paulo disse a Timóteo para que ele tivesse cuidado com ele. Cuidado. Tem pessoa na igreja, irmãos, eu quero crer que não é o caso de ninguém aqui, né, de todo o meu coração, mas tem pessoa, estou falando para vocês isso aqui, tá? Quero crer que não é o caso de nenhum de vocês, nem dos outros que não vieram por algum motivo hoje, né? Mas tem pessoa que, se o pastor não vigiar, ela coloca o pastor numa enrascada difícil, dentro da igreja. Por isso que Paulo falou com Timóteo, você vigia com ele, porque ele resistiu muito às minhas palavras. Era um resistente, né? A pessoa que nada entrava nele. Do bem não. Então tem que se ter cuidado, né? Por exemplo, o pastor pode errar? Com certeza. Isso aí acontece. Eu aqui na igreja aqui, eu procurei sempre agir assim. Você está com um problema? Ou você está vendo algo que está te deixando desconfortável? Dirija-se a mim, vamos conversar. Se for algo de Deus, nós vamos trabalhar para resolver, para você ficar bem. Não é assim? Porque se der um problema, a pessoa sai na hora. Não é? Porque tem pessoa que é assim, né? Ela já passou em 70 igrejas, né, irmão? É complicado. Não, é complicado. A pessoa sair às vezes de 1, 2, 3, 4, 5. Assim, não estou colocando essa questão, depende. Mas ainda, dependendo do motivo, tudo bem. Agora tem pessoa que não. Já passou nas igrejas da cidade, todas elas.
Exatamente. Aí vem aquela pergunta: será que nenhuma prestou porque ela é muito certa ou o problema está nela? Né? Então, veja isso aí. Então vamos lá agora para o versículo de número 16, para a gente ir fechando, né? Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Olha como era Paulo. Na minha primeira defesa, no meu julgamento, ele disse, né? Ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado a eles. Paulo ainda, né? Não desejou mal por isso, não. Quer dizer, misericórdia do coração, né? Paulo sabia muito bem que isso era algo que estava para acontecer ou não, mas tinha ali uma possibilidade, né? E acabou acontecendo, o abandono total, né? Olha só, total. Aí versículo 17, a boa notícia, ó: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Oh, glória a Deus, hein? Amém. Todos abandonaram a Paulo, de menos o Senhor. Amém. Porque o Senhor, lá no princípio, aí tem a revelação, disse que seria com ele. O Senhor disse que seria com ele. Então Paulo tinha essa mensagem de Deus na sua mente, essa garantia de que ainda que todos o abandonassem, o Senhor não o abandonaria. O Senhor assistiria a ele, auxiliaria ele, ajudaria ele. E assim ele pregou para os gentios, ele cumpriu o ministério dele. Então Paulo cumpriu o ministério dele, não foi por causa dos irmãos em primeiro lugar, não. Deus usou muitos irmãos, mas em primeiro lugar, porque Deus disse que seria com ele, o Senhor, e foi com ele, e ele completou o seu ministério, e hoje está com o Senhor. Então o cristão tem que ter essa revelação. Se eu estou no propósito de Deus, ainda que todos me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Ele estará comigo, eu vou cumprir meu ministério, e o Senhor um dia vai me receber na glória, e aqueles que estiverem comigo também estarão lá, e outros mais, porque o cristão tem que ter convicção no seu coração. É lógico que às vezes o abandono entristece a gente, prejudica a obra. Eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente não sente, não. Mas quando a gente está sentindo, o Espírito Santo lembra a gente: você não está sozinho, o Senhor é contigo, Ele não vai te abandonar, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar a salvação, para que ninguém venha impedir o meu propósito na sua vida. Oh, aleluia! E Ele disse aqui no finalzinho, ó: e fui libertado, verso 17, da boca do leão. Pastor, será que Paulo está falando aí, fazendo uma referência às arenas, né, nas quais os cristãos eram lançados? Porque havia arena, né, nas quais havia arena, um local ali em que os cristãos eram lançados para serem devorados pelos demônios. Será que era uma referência a isso que Paulo estava falando? Fazendo uma referência a isso, não falando disso? Os perseguidores dele. Tem gente que acha que sim, e tem gente que acha que Paulo está aqui usando como se fosse um provérbio, né? Ou seja, o Senhor o livrou, ele foi libertado da boca do leão, ou seja, de uma situação mortal. Um provérbio para se referir a uma situação mortal. Então o Senhor, quando todos abandonaram Paulo, eu imagino mais ou menos, eu estou imaginando, o diabo olhando para Paulo e pensando assim: agora eu quero ver, Paulo, se você vai ter fé para ir até o final. Todos aqueles que diziam ser, né, seus companheiros te abandonaram. E aí o Senhor fortaleceu a Paulo, e o diabo teve que ver o apóstolo Paulo cumprindo seu ministério, e ele foi libertado da boca do leão. É isso que a gente aprende com a Bíblia. Muitas pessoas se levantam contra a obra de Deus, mas a obra, quando é de Deus, ela não para. Não para em que sentido? O homem de Deus não para, né, irmão? Não para. Você pode sofrer qualquer perda, porque perdas a pessoa sofre. Às vezes você perde alguém que você não queria perder, alguém morre, né? Às vezes um grande companheiro seu morre, e aí? Fazer o quê? Morreu.
um outro, de repente, por algum motivo te abandona. Então isso acontece. Eu falo assim, eu sou pastor pela misericórdia e vontade de Deus, mesmo não considerando-me digno, mas o Senhor, teve misericórdia e me levantou. Então, nesse tempo em que eu tenho pastoreado, eu tenho visto, eu tenho passado por isso também. Só que a gente vai aprendendo com o quê? Com o Senhor e com a palavra. Por isso que a gente não para. Porque se a gente olhar os problemas, concentrar nos problemas, a gente acaba parando também. Porque a gente é ser humano de carne e osso. Então tem que ter, essa mentalidade espiritual. Último versículo para fechar, 18. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele estava certo de que Deus livraria ele de toda a obra maligna, toda a obra perversa, toda a obra de Satanás, de toda a obra. Deus livraria a Paulo, o Senhor livraria Paulo e levaria Paulo para o seu reino celestial. Jesus não se manifestou a Paulo quando ele se converteu? O Senhor, Jesus, Deus, o Senhor, Então, Paulo sabia que ninguém impediria ele de estar indo para o reino celestial do Senhor, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ninguém pode impedir a sua entrada no reino do nosso Senhor. Só você mesmo, só eu mesmo posso impedir a minha entrada no reino do Senhor. Nem o diabo pode impedir, nem os perseguidores podem impedir, ninguém. Só eu, se eu sair do propósito, se eu me recuar. Porque o cristão, quando ele não se recua, o Senhor continua com ele. Não é? Tudo a gente pode perder, de menos Deus. Certo? Tudo pode acontecer. Não que a gente quer perder alguma coisa. A princípio ninguém quer perder nada, mas tudo pode acontecer. Agora, uma coisa que não pode acontecer na vida do cristão: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Isso aí é uma coisa que não pode acontecer. Esse tem que estar com o cristão até o final. Amém? Se coloque sobre os seus pés esta noite. Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os irmãos presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Senhor, dê a todos um final de domingo de paz, de encorajamento, de ânimo, para que todos nós, ó Pai, terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, encorajados, animados pelo Divino Espírito Santo. Assim eu oro e a todos abençoo, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem a Deus. Amém. Não vai embora sem a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para nós terminarmos o culto em caminhão. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmão Tiago, hoje... Esse final aí, cabe aquele hino que fala que quem pode livrar como o Senhor, Ele é poderoso. Quem pode livrar